Então, a certificação Microsoft Azure AZ900. Muita gente vê como a porta de entrada para o mundo da nuvem. Mas a grande questão é, por onde é que se começa? Bem, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Decifrar juntos o caminho para o sucesso neste exame, que é super fundamental. Olha, é normal sentir-se um bocado perdido com a imensidão da plataforma Azure. É muita coisa. Mas é exatamente por isso que o exame AZ900 existe, sabe? Ele foi desenhado para ser aquele primeiro passo. Um passo claro e, mais importante, alcançável. É ele que constrói a base, o alicerce de conhecimento para depois se aventurar em jornadas mais avançadas na nuvem. O segredo para dominar este exame é simples: entender o mapa dele. O exame está dividido em 3 grandes áreas, 3 domínios de conhecimento, e o grande truque para um estudo focado e eficiente é perceber o peso de cada uma dessas áreas. Então vamos lá, vamos começar a explorar a primeira. E a nossa primeira paragem é, claro, nos fundamentos, os conceitos de nuvem. Antes de mergulhar no Azure, a gente precisa de entender o porquê e o quê da nuvem em si. E logo de cara a gente encontra uma das maiores revoluções que a nuvem trouxe: a troca do CAPEX pelo OPEX. O que é que isso quer dizer na prática? Bem, em vez de uma empresa ter de comprar servidores caríssimos que muitas vezes ficam lá parados, o modelo de nuvem transforma a infraestrutura num serviço. É como alugar em vez de comprar. Paga só pelo que se usa. E isso dá uma agilidade financeira incrível aos negócios. Agora, vamos falar dos modelos de serviço. Pensem neles como diferentes níveis de controlo. Em IaaS, ou Infraestrutura como Serviço, é como se alugássemos o terreno. A gente constrói a casa. Já no PaaS, a plataforma como serviço, a fundação e as paredes já vêm prontas, só precisamos de decorar, ou seja, colocar a nossa aplicação. E por fim, o SaaS, Software como Serviço. Aí a casa já vem pronta e mobilada, é só entrar e usar. Percebem a lógica? A cada passo, a gente gera menos coisas e foca-se mais no que realmente importa para o negócio. E quais são os grandes trunfos da nuvem? Por que é que toda a gente fala disto? Vamos pensar num exemplo prático. Um site de e-commerce na Black Friday. A escalabilidade é o que permite que o site aguente aquele pico de tráfego maluco sem cair. A alta disponibilidade é a garantia de que ele não vai abaixo, mesmo que algo falhe. E a segurança, claro, protege os dados dos clientes. São estes pilares: alta disponibilidade, escalabilidade, fiabilidade, que tornam a nuvem tão, mas tão poderosa. Ok, com os fundamentos bem assentes, agora sim, vamos mergulhar no coração do exame, a arquitetura e os serviços do próprio Azure. Estes são os blocos de construção de qualquer ambiente que se queira criar. É importante lembrar que o Azure não é uma coisa abstrata, uma nuvem no céu. Não, é uma rede física colossal de data centers espalhados pelo mundo. E como é que isto se organiza? Em regiões, que são localizações geográficas, e dentro delas, zonas de disponibilidade, que são basicamente edifícios separados. E por que é que isto é tão importante? Simples. Se um data center falhar por algum motivo, outro assume de imediato. É isso que garante a tal resiliência e alta disponibilidade. Ok, mas com tantos serviços e recursos, como é que se organiza tudo isto lá dentro do Azure? A resposta está nesta hierarquia. A forma mais fácil de pensar nisto é assim: um grupo de recursos é como uma pasta lógica para um projeto. Põe-se lá tudo o que pertence àquele projeto. Depois, agrupam-se várias pastas destas numa subscrição, que serve para controlar a faturação e o acesso. E no topo de tudo, os grupos de gestão, que aplicam regras a tudo o que está em baixo. Esta organização é a chave, a sério, para manter a sanidade, a boa governação e, claro, o controle de custos. Agora, um ponto que pode assustar. O Azure tem centenas de serviços. Centenas! Mas a boa notícia é que, para este exame, não é preciso ser um especialista em todos eles, de todo. O foco é muito claro: entender o que cada serviço principal faz. Por exemplo, máquinas virtuais dão poder de computação. Blob Storage é para guardar ficheiros, dados não estruturados. Azure Functions executam pequenos pedaços de código quando algo acontece. A ideia é saber qual é a ferramenta certa para cada tipo de trabalho. É isso. Muito bem. Já vimos os conceitos e os blocos de construção. O que falta? O controlo. Agora vamos ver como é que se gera, se otimiza e, claro, se protege tudo aquilo que foi construído no Azure.
A interação com o Azure pode acontecer de várias formas, e isto adapta-se a diferentes perfis. O portal Azure é a interface gráfica, baseada na web. É perfeito para começar, para explorar visualmente, para clicar e ver o que acontece. Mas para quem prefere automação, para quem gosta de scripts, aí o Azure PowerShell e a CLI, a linha de comandos, são as ferramentas de eleição. São essenciais para gerir ambientes grandes em escala. E para manter tudo sob controlo, o Azure dá-nos umas ferramentas fantásticas. O Azure Advisor, por exemplo, funciona como um consultor pessoal, sempre a dar dicas de como otimizar o ambiente. A gestão de custos? Bem, esse é o guardião da carteira. Está sempre de olho para evitar surpresas na fatura. E o Azure Policy é como se fosse o polícia do ambiente, garantindo que todas as regras e padrões definidos pela empresa estão a ser cumpridos à risca. Chegamos à última secção. Já vimos o quê, o porquê e o como. Agora a pergunta de $1 milhão. Como é que se transforma todo este conhecimento numa aprovação no exame? Qual é a estratégia para o sucesso? E se há uma dica de ouro, uma coisa que tem de ficar bem clara é esta aqui. O exame AZ900 é sobre cenários. Não se preocupem em saber como configurar cada detalhe técnico de um serviço. A questão principal vai ser sempre qual serviço usar para resolver um problema específico. O quê e o porquê de cada serviço são muito mais importantes do que o como. Isto é crucial. E este número, 21, o que é que ele está a fazer aqui? Bem, é uma sugestão baseada no que funciona para muita gente. Uma abordagem estruturada é fundamental. Muitos candidatos têm sucesso a seguir um plano de estudo de 21 dias, por exemplo. Um plano que dedica tempo a cada domínio de forma metódica. A ideia é dividir a matéria em partes pequenas, mais fáceis de digerir e ser consistente. É um método que já deu provas. Então, para resumir tudo, qual é a fórmula para o sucesso? Primeiro, dominar aqueles 3 domínios que vimos: conceitos, arquitetura e governança. Segundo, focar sempre no o quê e no porquê de cada serviço, e não tanto no como. E terceiro, e isto é mesmo muito importante, experimentar. A teoria é boa, mas nada substitui a prática. A conta gratuita do Azure é o laboratório perfeito para isso, para transformar o que se lê em conhecimento real. E pronto, o mapa para conquistar o AZ900 está traçado. A exploração prática é o que vai solidificar toda esta teoria. Por isso, a questão que fica no ar é: com este mapa em mãos, que serviço do Azure desperta mais a curiosidade para ser o primeiro a ser explorado? A jornada começa com esse primeiro clique.